Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os youtubers polêmicos. Só lembrando que a playlist já está na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Oi Sakura, tudo começou com um perfil chamado Diário de uma Travesti, que é uma página dedicada à causa trans e travesti, que diz que o SUS deveria disponibilizar calcinhas que escondem o órgão genital para aquelas trans que não passaram pela cirurgia ou não pretendem passar pela cirurgia de modo gratuito. Só que a Oi Sakura falou que isso era um absurdo, porque existem tantas causas mais importantes, como o SUS não ter condição para médicos, equipamentos, medicamento ou várias pessoas morrendo no hospital. Ela também cita pessoas que não têm saneamento básico, com várias pessoas literalmente fazendo suas necessidades em um buraco, e aí então ela foi duramente criticada, chamada de branca, rica, privilegiada, que ela não entendia de absolutamente nada, e ainda foi considerada transfóbica por ter usado a palavra veveco. Só que no fim não deu em nada, e na realidade essa treta fez muito bem pra Sakura, porque ela pode se aproximar da Liga Nerdola. James Charles, um influenciador muito bem conhecido lá nos Estados Unidos, mas o que ele é de conhecido, ele também é de polêmico. Vamos começar com suas polêmicas menos graves para mais graves. Vamos começar com a história da Tati, que era uma outra influenciadora de maquiagem, que eles tinham uma amizade muito boa, só que o James decidiu não divulgar uma marca dela, já que, bem, não era adequado para o público que ele atingia, só que ficou muito estranho que ele acabou divulgando para uma marca rival em troca de benefício, o que deu uma certa briga, um exposed da própria Tati contra o próprio James. E chegou uma hora que o James fez um vídeo refutando ela, dizendo que a mesma não aceitou as desculpas dele, que ele tentou constantemente pedir desculpas, só que ela não aceitava, só que depois que descobriram uma conspiração, que eu vou falar já num influenciador mais pra frente, eles acabaram reatando a amizade. Outra polêmica foi quando ele se relacionou com um cara chamado Sam, que ele não sabia se ele era gay, então o James ficou testando ele e disse: vem pra Los Angeles pra morar comigo, pra você saber se você é gay. Mas quando ele fez esse convite, o Sam já sabia que ele não era gay, e aí o James começou a insistir bastante, querendo que ele fosse pra Los Angeles, começou a ser bem inconveniente, constrangendo mesmo, pedia fotos inapropriadas e mandava fotos inapropriadas pra ele, só que isso também levantou uma coisa que a Tati já havia comentado anteriormente, que ele tinha um histórico de ser meio metido, de usar a própria fama pra passar em cima dos outros, pra querer pedir fotos inadequadas, ser indecente, inconveniente, e que ele ficava em cima de homens héteros, tentando a todo custo convertê-los para o vale, se me permite dizer, mas com certeza o caso mais pesado envolvendo o nome dele foi o caso do Isaiah, um jovem de 16 anos que começou a ter uma amizade com o James, falando lá no Snapchat, nas mensagens do Instagram, mas aí então o James acabou extrapolando pra caramba, com umas conversas bem inadequadas, ele pedindo fotos íntimas do menino e mandando fotos íntimas para o menino, e ele acabou gravando essas conversas expondo o James, mostrando que ele é um predador sexual de menor de idade. O próprio James tentou se defender, falando nada disso, o Isaiah disse que ele tinha 18 anos, ele que começou essas conversas, ele que mandava foto, só que ele não conseguiu provar que era uma falsa acusação e na realidade não negou absolutamente nada. E o que também pesou pra caramba é que essa não era a primeira vez que ele teve esse histórico envolvendo menor de idade, porque foram aparecendo outras vítimas, pessoas que foram assediadas por ele. Também surgiu histórias de que ele é manipulador e que bloqueou um menino só porque ele não mandava nudes pra ele. E só pra encerrar o assunto, o pessoal acabou resgatando um negócio que ele disse lá no podcast, que comprovava que sim, ele tinha um gosto especial por jovens, muito mais jovens que ele, em que ele não só falava que não se interessava por pessoas mais velhas e nem da idade dele, como também deu uma faixa etária bem específica de pessoas bem mais jovens que ele. Jeffree Stars, outra figura assustadoramente polêmica, porque ele é muito conhecido pelos seus comentários ácidos, preconceituosos e até mesmo algumas alegações de violência. E outra coisa que ele ficou bem conhecido é que ele tende a calar as vítimas que ele fez algum tipo de mal, dando dinheiro, a equipe de advogados fazendo algum tipo de acordo, mas suas principais polêmicas envolvem aquele caso da Tati, sim, aquela mesma Tati lá do James, em que ele, junto com Shane Dawson, outra figura que eu falarei mais para frente, tentaram a todo custo espalhar mentiras pra Tati sobre o James, fazendo ele ser uma péssima pessoa, que deveria ser cancelada, e isso há muito tempo antes de ter aquela treta lá da Tati com o James. Mas aí descobriram toda a manipulação quando Cameron Lester, um ex-funcionário, acusou o Jeffree, dizendo que o mesmo estava tentando a todo custo derrubar o James bem antes dessa treta com a Tati, que ele já o odiava, tentava achar algum podre pra usar contra ele. E a outra, Ashley Kyle, outra conhecida por ser uma pessoa que fala sobre assuntos polêmicos e fofoca, diz que Jeffree pagava ela pra constantemente falar mal do James. E ele lançou um esclarecimento, só que esse esclarecimento era muito estranho, porque ele meio que ameaçava, dizendo que os advogados estavam entrando em contato com os envolvidos, que não sei o que mais. Também teve uma história que ele abriu um rancho de criação de iaque, que ele vendia como algo pet friends pros iaques, produtos pra eles, vendia a lã deles pra roupa, mas aí o pessoal descobriu que o nome dele estava associado a um açougue de carne de iaque, e o problema não é que ele matava
os iaques para fazer e vender a carne. Foi porque ele vendia outra imagem que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Mas um caso bem peculiar foi a vez que ele se envolveu com o jogador Andrew Malholt, que ao começar a esposa do Andrew acusou o Star de ter roubado o marido dela. Só que não demorou muito pro Andrew e o Jeff terminarem. O Jeff acusou o Andrew de ter roubado as coisas dele, que era para devolver. Só que em um podcast, o Andrew refutou todas as acusações, que ele não roubou o Jeff, e a casa dele é repleta de câmeras, logo poderia ter pego o Andrew se ele tentasse roubar alguma coisa. Também disse que o próprio Jeffrey o procurou e postou uma foto que os dois estavam juntos sem a permissão do Andrew, e quando descobriram que era o Andrew ali na foto, o Jeffrey mandou imediatamente que ele excluísse todas as suas contas, e ainda por cima, o Andrew ainda revelou que o tempo que ele passou com o Jeffrey foi um dos piores, porque o Jeffrey era muito manipulador, maluco, obsessivo, nem sequer ele podia falar com o próprio filho, muito porque o Jeffrey sofreu uma traição no passado, ele ficou bem paranoico, o que complicou bastante pro Jeffrey. Shane Dawson, ele é uma figura extremamente polêmica, porque ele é muito conhecido por fazer piadas bem politicamente incorretas, com racismo, ele fez blackface, piadas de pedofilia, de zoofilia, tudo de errado que você pensar ele fez piada. Ele também demonstrou ter um comportamento meio errático, evidenciado nos seus vídeos mais antigos, em que tinha muita cena de violência e matança, e por conta disso, ele apagou os vídeos mais politicamente incorretos e tentou fazer vários pedidos de desculpa, só que o pessoal não aceitou, e aí vieram outras coisas bem complicadas, como por exemplo, ele e uma ex-namorada explicando sexo para uma criança de 12 anos e ainda perguntava se ela estava no período fértil, fez uma menina rebolar de um jeito sensual pra eles, ele fez gestos obscenos pra Willow Smith, que na época era uma criança, e ainda fez um comentário bem inapropriado, dizendo que ele achou sexy uma menina de 6 anos pelada. Mas o caso mais controverso foi quando num podcast ele falou que ejaculou em cima da sua própria gata, e muita gente acabou repudiando ele, porque isso é um ato de zoofilia, bestialidade, só que ele acabou dizendo que era uma piada, só que o pessoal não engoliu muito não. E assim como Jeffree Stars, ele tentou manipular os eventos para fazer com que a Tati odiasse o James. David Dobrik era um youtuber que ficou conhecido por fazer parte de um grupo de pegadinhas bem estilo Jackass, sabe? Aquele tipo de humor bem perigoso, desafio mortal, retardado, sabe? Um momento que vale ser destacado é que ele pilotava uma escavadeira que tinha um amigo que ele tinha que girar com uma corda, só que a corda arrebentou e esse amigo caiu de cara no chão e ele ficou meio se recuperando dos ferimentos. Também teve aquela vez que ele acabou dando uma bofetada, mesmo sem querer, numa amiga dele, mas ele também teve acusações sérias de violência, assédio sexual, de ser bem agressivo e de má conduta. Sienna Mae Gomez. Bem, ela namorava um cara chamado Jack Wright, outro famoso bem conhecido, só que eles acabaram terminando bruscamente e muitos ficaram se perguntando como é que terminaram, eles eram um casal perfeito, por que ele abandonou a Sienna? Eis que Mason Rice, amigo do Jack, acabou revelando com um tweet dizendo que a Sienna agrediu sexualmente, era abusiva com o Jack e até mesmo pediu para que ele se matasse, e a Sienna tentou reverter tudo dizendo que ele era o abusivo, que ela nunca fez isso, que ele fez isso apenas para queimar o filme dela, mas aí foram surgindo mais provas que corroboravam essa narrativa de que ela era bem abusiva, como por exemplo, a vez que o Jack acabou ficando bêbado, desacordado, que ela começou a mexer sexualmente nele, ou que o Jack foi trazendo provas que ela já fez isso com outros caras, também contava algumas experiências, como por exemplo, ela ficava tentando sexualmente ele, ficava encarando e tocando nele enquanto ele dormia ou quando estava inconsciente, ela ficava nua e deitava nua perto dele, tentava coisas que ele não queria, e que ela falava e tinha uns comportamentos extremamente abusivos com ele. Rifley, ele era um youtuber e streamer russo de pegadinha, em que constantemente a principal vítima era sua namorada Valentina, só que suas pegadinhas, que geralmente era o público que sugeria, eram baseados em tortura, humilhação, degradação, inclusive haviam vários momentos completamente abusivos e violentos da parte dele, como por exemplo, o público pediu para que ele segurasse o cabelo dela com força e ele fez isso e machucou ela muito. E a gota d'água foi numa live em que o público pediu que ele colocasse a Valentina seminua na varanda, lembrando que estava um inverno bem rigoroso, e ele acabou fazendo, e mesmo ela insistindo, batendo na porta, ele continuou deixando ela lá fora, e era para deixar ela por uns 15 minutos ou menos, só que ele esqueceu completamente dela, porque começou a conversar com o chat, e quando lembrou dela, simplesmente ela não reagia, estava dura, e ele tentou fazer a reanimação, colocou no sofá, lembrando, ele não desligou a live. E durante a live, ele ligou para os paramédicos para constatar o óbvio, ela havia morrido de hipotermia, e só quando a polícia chegou, a transmissão foi encerrada. E durante a autópsia, não só perceberam que ela havia morrido de hipotermia, como também ela estava grávida de 4 semanas, e ela possuía múltiplos ferimentos, como ferimentos internos, ferimentos mal cicatrizados, traumatismo craniano. Só que a parte mais perturbadora foi o público, que não só pediu tudo, ficou dizendo que ela estava fingindo, tentou desmerecer toda a situação e ainda tentaram fazer uma vaquinha para pagar um bom advogado para ele. O
o Stalker do Corey. Tudo começa com o Corey lá no começo do seu canal, que ele respondia as pessoas, mantinha conversas legais e muitas delas até falavam sobre problemas pessoais, pediam conselhos, e uma pessoa específica sempre ficou pedindo conselho e falava sobre seus problemas e pensamentos pessoais para o próprio Corey, só que aí ele até resolvia, respondia tranquilamente, só que as coisas ficaram bem estranhas quando ele se declarou para o Corey, só que ele foi rejeitado, porque o Corey não é homossexual e não queria sair com nenhum inscrito, e aí ele pirou de vez, começou a acusar o Corey de homofobia, chamando ele de nomes feios, barbaridades, e até mesmo ele foi removido do Discord de tão pesado que ficou, e ele foi lá se desculpar com o Corey, que acabou aceitando, mas aí ele voltou novamente, toda vez era assim, ele se desculpava, atacava novamente, ele se desculpava, atacava novamente. E detalhe, o Corey sempre bloqueava ele, todas as vezes, eu digo todas as vezes, porque ele sempre vinha com alguma conta falsa, driblando o bloqueio, aí ele bloqueava, voltava com outra conta falsa, e quando ele não conseguia voltar com conta falsa, ele dava um jeito, como por exemplo, responder pessoas no Twitter, e aí então aparecia resposta ocultada pelo usuário, ou algo assim do gênero. E isso continuou nos anos seguintes, ele ofendendo o Corey, falando coisas terríveis dele, acusando ele de coisas que ele não cometeu, e aí ele começou a atacar a esposa do Corey também, dizendo que ia abusar dela, bater, maltratá-la, matá-la, dizendo que ela roubou o Corey, é por culpa dela que o Corey não quer ficar com ele. Começou a fazer dox em cima do Corey, vazando informações pessoais, como onde ele mora, o telefone, o nome de verdade dele, onde você pode encontrá-lo. Mas uma coisa que pode dizer que foi a gota d'água foi que esse stalker começou a ameaçar de morte o próprio Corey e a esposa dele, então o Corey pegou todos esses materiais e entrou com um processo jurídico em cima desse stalker. E até a data desse presente vídeo não saiu o resultado e não temos nenhuma conclusão. A treta da Arara com o Felca. Lá em 2023 tinha uma moda que era a live de NPC, que eram algumas pessoas lá no TikTok que repetiam frases por cerca de 2 horas, com poucas variações, se não nenhuma. E o Felca fez um vídeo satirizando, só que o problema é que ele fez bastante sucesso, o que passou a incomodar vários TikTokers de NPC, em especial a Arara, dizendo que o Felca estava menosprezando o trabalho dela, que se fosse falar mal, pelo menos colocava o arroba dela, só que o que transpareceu é que ela estava com inveja porque o Felca é um youtuber grande e estava fazendo bastante sucesso, enquanto ela não conseguia. E aí ficou nessa birrinha, com ela fazendo vários vídeos dizendo Arara é melhor que o Felca, Arara é melhor que o Felca, só que de qualquer forma, as lives de NPC são proibidas no TikTok. Pode ter sido culpa do Felca? Pode ser que sim, pode ser que não. Julia Minegirl é uma youtuber focada em Minecraft, mas principalmente em Roblox, que teve algumas controvérsias, como por exemplo, as pessoas curiosas para saber como era o rosto dela, já que ela é uma youtuber bem grande, nunca mostrou o seu rosto, mantendo a sua privacidade. Aí depois teve um vazamento de um suposto rosto dela em 2024, mas na realidade era o rosto de uma atriz turca, o que resultou em desinformação e ações legais contra os responsáveis pela invasão de privacidade. Teve uma fake news dizendo que o canal dela tinha acabado, que ela não ia continuar com os vídeos, mas depois foi desmentido pela própria Julia. Também teve uma história de usar inteligência artificial simulando as vozes da Julia e da própria mãe, falando temas inapropriados, que também prejudicou bastante a imagem dela, e tomar as medidas cabíveis contra esse uso inadequado. Agora, outra polêmica, que não é bem uma polêmica, é que ela falou que ia reduzir um pouco a frequência dos vídeos, porque agora ela é uma adulta e tem novas responsabilidades. Canto do Liro. Ele é um canal de react que tem algumas controvérsias, como ser criticado por assistir o vídeo na velocidade 2x, ou que ele dorme em reacts para evitar strike e poder monetizar. Só que uma das maiores polêmicas está quando o Yodax criticou publicamente nos stories do canal dele, chamando de mercenário, que desrespeita artistas, visto que ele libera monetização para reacts se pedido. Steam Raps reforçou revelando que o canal removeu áudios de suas músicas via Contact ID, sem contato prévio. Ele acelerou uma faixa e fez um react mudo ameaçando strikes se não removesse o conteúdo. Só que ele acabou respondendo de um modo vitimista, dizendo que precisava comer e a sobrevivência no YouTube era complicada, apagando comentários críticos e postando vídeo pedindo perdão, sem assumir erros plenamente. Outros, como Léo Muriel, Pastor React, opinaram contra o canal por hipocrisia e toxicidade prévia. Rappers e fãs dividiram lados, com a maioria criticando o Canto do Liro por falta de respeito aos criadores. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like também. Não esqueça de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos meus vídeos. Caso apareça a opção hypar, hype o vídeo, isso me ajuda bastante. E se puder, vire membro, ajude o canal. Então eu sou o Android, digo tchau.